Seja bem-vindo a mais um capítulo do Desenvolvimento Podcast. Eu sou o Wagner Lima e hoje nosso convidado é um colega de profissão, é um psicoterapeuta, cristão, pai. Conheci um pouco da história dele aqui antes da gente iniciar essa gravação. E ele é um desenvolvedor de pessoas que passou por muita coisa, uma pessoa incrível. Seja muito bem-vindo, Jean Soares. Obrigado, Wagner. Obrigado pela apresentação, pelo espaço aqui, pela oportunidade de a gente trocar essa ideia, né? Mesmo sem me conhecer, mesmo sem a gente ter tido o primeiro contato pessoalmente, você foi super solícito. Espero que seja legal, que seja produtivo pra gente. Vai ser bacana, vai ser bacana. Ainda mais que é um tema que, por mais que a gente veja muito na internet, né? Sempre tem algo para agregar. Muito, muito. Falar sobre desenvolvimento pessoal é procurar realmente uma agulha ali no palheiro, né? Porque quando a gente fala sobre desenvolvimento, primeiro a gente tem que estabelecer um nível, aonde que a gente está, para depois desenvolver qualquer pessoa, em todas as áreas, né? Então, seja desde a criação de um filho, digamos assim, das relações ali entre pais, né? Até empresas, até pessoas que querem crescer, que querem tirar algumas travas que estão te atrapalhando elas ali no dia a dia, né? Então, assim, o desenvolvimento pessoal realmente ele abrange muita coisa, né? E é uma área que eu particularmente gosto muito por ter vivenciado muita coisa. Bacana, bacana. Sabe mudando até um pouco o foco, mas Sim? assim, uma coisa que eu vejo também, que apesar de ter centenas de pessoas falando, às vezes até sobre o mesmo tema ali, né? Enfim, porque desenvolvimento social é muito amplo. Mas quando você afunila, tem muita gente falando, só que sobre temas específicos. Só que às vezes a pessoa que assiste, ela se identifica com alguém. Ela quer aquela pessoa falando. Exato. Isso é legal, né? Porque até se a gente pegar um pouco do estudo da comunicação mesmo, tem isso. Você precisa saber comunicar com o público de uma maneira que ele te entenda. Então, assim, não é só a mensagem que sai, é a forma como o público entende também a mensagem. E para mim, o que pesa mais na questão do desenvolvimento pessoal é isso, é a pessoa se identificar com quem está guiando ela, né? Então, até mesmo numa questão terapêutica, digamos assim, por mais que a gente estude ali a teoria, por mais que a gente tenha várias bases, vários conceitos por trás, quando você tem a vivência de um período de desenvolvimento, né? Poxa, passei por algo tão difícil e aí eu precisei fazer dessa forma, tive essa dificuldade. Então, assim, que o pessoal fala muito da questão da empatia, só que a empatia, você vendo de longe é uma coisa, agora a empatia quando você está dentro da situação é outra. Então, eu acho que o legal do desenvolvimento pessoal é isso, é a gente conseguir pegar referências que já passaram por aquilo. Te dá autoridade para falar? Sim, te dá autoridade para falar. Mas o principal é a pessoa conseguir perceber que ela entende que você está no mesmo barco que ela, que você já esteve no mesmo barco que ela e que você realmente tem ali um interesse de fazer ela sair daquela situação porque você já experimentou e sabe que não é confortável, né? Sim. Então, acho que esse é o grande gancho. A gente vê muita gente realmente falando aí sobre desenvolvimento pessoal na internet, mas eu sempre me questiono, falo, poxa, beleza, você está falando do seu desenvolvimento, mas qual foi o seu ponto de partida? Né? Você se desenvolveu a partir de onde? Então, assim, uma coisa eu busco desenvolvimento pessoal, mas eu me desenvolvi a partir de uma faculdade particular, com uma vida ótima, tudo estabilizado, eu precisei me desenvolver daqui para frente. Beleza. Eu me desenvolvi, saindo de uma comunidade carente, acordando cedo, dormindo mal, aí meu desenvolvimento foi dali para cá. Então, assim, tudo é desenvolvimento. Sim. Qual o ponto de partida, sabe? É isso que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção e ganhar um pouco mais de confiabilidade aí desse mundo da internet. Sim, sim. E um ponto interessante, assim, de quando você já passou por aquilo que a pessoa está passando, de ter tido essa vivência, de você realmente compreender as dores daquela pessoa. Você compreende realmente o que ela está passando e o como sair dali. Legal. E assim, às vezes a gente pega uma situação, né? Pode ter vivido parecido e quando a pessoa coloca uma dor para ela, a gente consegue
perceber se aquilo realmente está doendo ou não, né? Então, uma coisa é eu falar assim, pô, Wagner, tá desconfortável eu sentar nessa cadeira aqui. Nossa, mas tá me dando uma dor no calcanhar que tá doendo até o fio do cabeça. Pô, Jean, não faz sentido o que você tá falando, né? Vamos ver se realmente é isso que está acontecendo mesmo. Então é legal quando você tem essa vivência, porque até quando alguém vai reclamar com você sobre o ocorrido, você fala, poxa, não tem sentido isso que ela está falando. Aí você começa a pesquisar por trás. Tá, por que então ela está sentindo essa dor nessa situação que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E eu acho que isso é muito mais empático do que quando eu viro para você e você fala para mim assim, Jean, eu tô com tal problema. E eu falo, cara, eu já passei por isso. Nossa, realmente é muito ruim. Não, sabe? Ouve primeiro, vamos descobrir, vamos investigar se o que tá doendo em você, a causa é justamente aquilo que você está passando, sabe? Acho que esse é o grande diferencial. Sim. Esse é o grande legal, assim, de trabalhar com desenvolvimento, né? Sim, sim. E como você falou, assim, são vários os aspectos, né? Muitos, cara. Quando a gente pega para falar sobre equilíbrio, sobre vivências, depois que eu comecei a estudar e trabalhar mais com a hipnoterapia, com a hipnose, e engraçado que a gente tem essa questão de conhecer a hipnose muito pela regressão de memórias, né? E aí você fala, eu vou fazer uma regressão de memórias e a gente vai buscar lá na sua infância. Cara, depois que eu comecei a ter essa visão, eu comecei a reparar nas crianças a questão do desenvolvimento humano. Então, assim, cara, como que a gente fala de desenvolvimento mesmo, desde da gestação ali até um CEO de uma empresa maravilhosa, grande. Então, assim, são muitas fases de desenvolvimento humano e todas elas são importantes. E em todos os ambientes. Então, não tem como a gente falar só de um ponto específico. Então, acho que a grande questão é essa, sabe? A gente entender o desenvolvimento humano como várias etapas do dia a dia, do processo. Então, não é só porque é uma criança que ela está fazendo birra ali ou está brincando com um brinquedo qualquer que ele não está deixando de desenvolver, né? Que ele não precisa dar atenção. Não é porque é um senhor já consolidado, com carro, casa, apartamento, sei lá, helicóptero e tudo mais, comprou até uma ilha, mas, cara, o cara ainda precisa se desenvolver mais. Às vezes ele tá fazendo aquilo ali por quê? Então, é fascinante. Digamos assim, sabe? Eu gosto muito desses detalhes. É como eu disse, é ficar procurando uma agulha em palheiro, que você vai procurar e você vai achar muita coisa. Você vai achar muita coisa. Dá pra ver que você gosta. Não respira pra falar, né? E qual que foi, assim, o seu start para começar a estudar essa área? Para começar a estudar, então, o meu start foi o seguinte, há 13 anos atrás, tô ficando velho, há 13 anos atrás eu tive uma oportunidade para trabalhar com vendas, né? E aí eu fui meio que desafiado. Na minha primeira semana ali eu fui muito mal, normal, nunca tinha trabalhado com venda nem nada. E aí o cara falou assim, cara, você é um péssimo vendedor e você não tá trabalhando. Aí eu falei, pô, como assim não tô trabalhando? Claro que eu tô. Só que eu tava indo pra rua de maneira errada, né? Eu falei, eu preciso estudar. E aí quando eu comecei a estudar sobre vendas, eu comecei a ver coisas sobre comportamentos humanos, sobre a relação de consumidor, né, e vendedor ali, quais são os hábitos de venda, quais são os hábitos de compra das pessoas. E aí eu comecei a perceber que tinha muito de desenvolvimento, sabe, de como que a pessoa percebia a necessidade dela de obter algo, como que eu tinha que passar isso para ela. Eu vi que tinha toda uma psicologia ali por trás, né, todo um estudo. E aí eu fui meio que passando por situações e estudando sobre elas e começando a desenvolver. E aí me tornei um ótimo vendedor. Depois eu comecei a trabalhar em equipes. E aí, quando eu comecei a trabalhar com equipes, eu vi que cada pessoa tinha uma particularidade. Eu comecei a estudar as particularidades das pessoas. E aí eu falei, poxa, pera, então
com esse daqui eu vou falar desse jeito e vou incentivar ele dessa maneira, com esse eu vou falar daquele outro jeito, vou incentivar dessa maneira. E aí eu fui, sabe, tudo que eu fui passando, tudo que eu fui vivendo, eu fui estudando e aperfeiçoando, estudando e aperfeiçoando. E só que antes de eu começar a trabalhar com vendas, eu queria ser um atleta profissional. Então, desde os meus 4 anos de idade até os meus 18 anos, eu sempre treinei muito, me dedicava a horas, desafios ali de treinamento, né? E participei de competições de alto nível. E em todas as competições também a gente tem aquela parte motivacional, sabe? Do atleta, da preparação, da hora mesmo da competição. E aí eu comecei a fazer o link de tudo que eu estava vivendo, com tudo que eu já tinha vivido, com tudo que eu estava estudando. E, cara, eu fui só me apaixonando e estudando ainda mais esse assunto. Então, o start foi isso. Foi eu começar a perceber que as coisas que eu estava passando no dia a dia tinha a ver com o desenvolvimento pessoal. Tinha a ver com como eu estava passando aquela mensagem para a pessoa, como que ela estava recebendo. E que isso não era necessariamente o que a gente estava comunicando, mas o que eu estava passando dentro de mim e o que ela estava passando dentro dela, sabe? E foi isso, eu fui passando muita coisa na vida, fui passando por coisas legais, coisas não tão legais, né? Tive algumas tragédias que aconteceram na minha vida e todas elas me deram essa oportunidade de estudar, aprender e continuar, né? E, bom, até 3 anos atrás eu tinha um pouco ainda de dúvidas sobre o que ia fazer, mas nos últimos 3 anos eu resolvi realmente fazer essa virada de chave para trabalhar só com isso, né? Atender individualmente os pacientes, né, como psicoterapeuta, mas também atender empresas, atender pessoas que queiram melhorar seu ambiente participativo, digamos assim, num aspecto mais pessoal. Entendi. Eu fiquei curioso, e qual que foi o esporte que você praticou? Cara, vários. Pensa num cara que é fominha de esporte. Então, mas vamos lá. Eu comecei com 4 anos de idade, por influência de um tio, a lutar karatê, jogava bola na rua e eu me destacava um pouco das pessoas, dos meninos da minha idade, então eu comecei a receber convite para jogar bola em times da rua, do bairro, da praça, em clubes. Então eu fui sempre conciliando esportes assim. E aí com 8 anos de idade, eu estudei numa escola onde tinha ginástica de trampolim. Ginástica olímpica, né? Mas a modalidade é de trampolim. E aí eu gosto de fazer mesmo, fui fazer uma vez. E o professor, mas você leva jeito, cara. Você tem uma estrutura toda que te favorece para isso, vamos fazer. Aí eu, comecei a fazer ginástica de trampolim, fiz dos 10 até os meus 14 anos, ganhei bolsa atleta, né, participei da seleção brasileira. Depois, ali nos 14 anos, eu sofri um acidente com ginástica. Falei, cara, não é isso que eu quero mais. E aí eu me dediquei exclusivamente ao futebol, que era a minha grande paixão. Então, nesse tempo todo, eu fiquei conciliando as coisas. Aí depois dos 13, mais pra frente, né, dos 13, que eu já... antes de parar com a ginástica, até os 18 anos, eu comecei a jogar bola nas categorias de base, treinava nos clubes de Juiz de Fora, tive a oportunidade de sair, joguei no Ipatinga, lá de Ipatinga, né? Disputei o Campeonato Mineiro, ganhei coisas aqui na cidade, ganhei coisas fora, e até os 18 anos eu tinha realmente essa pretensão de me tornar um jogador, né? Um atleta profissional. Sim. Só que aí chegou os 18 anos, aí eu tive outros baques na vida e eu falei, não vai dar para seguir nessa carreira, eu preciso encontrar uma outra coisa. Que aí foi quando apareceu essa oportunidade de vendas e eu mudei o foco, né? Só que eu não deixei de praticar esporte. Aí com os 18 anos eu comecei a fazer judô, do judô pro Muay Thai, pro boxe, e hoje eu tô aí na correria. Nunca fui de parar, né, de fazer esporte. Então eu sempre disputei tudo. E no Viana, na escola que eu tinha ganhado a Bolsa Atleta, né? Como eu tinha ganhado a Bolsa Atleta e tinha os jogos escolares, tinha gym, tudo assim, né? Eu não sei se você sabe como é que funciona, mas
nessas competições tem todas as modalidades mesmo, todas as modalidades olímpicas. Sim. Então, tipo assim, preciso de alguém para correr, chama o Jean. Preciso de alguém para jogar peteca, chama o Jean. Preciso de alguém para jogar handball, tá faltando. Jean, basquete, eu quero essa altura, entendeu? Cara, então, tipo assim, eu ia todas as competições, todas, eu gostava de tudo. Então, eu era um fominho de esporte, digamos assim. Sim. Então, assim, você tem uma inteligência corporal muito boa, né? Que vai fazendo com que você vá se adaptando muito rápido. Sim, a gente fala da questão da memória muscular, né? E é algo fundamental. Então, assim, eu agora tô paradaço, né? Nos últimos 3 anos foi, acho, o tempo que eu fiquei realmente mais parado na questão de esportes. Mas eu volto daqui a pouco e meu corpo já responde, né? A gente não é de imediato, mas me dá ali 20 dias, um mês, eu já tô voltando muito bem, né? A estrutura corporal tudo ok. Cara, faz uma diferença gigantesca pra mim. Assim, como pessoa, sabe? E o esporte tem essa ligação terapêutica, digamos assim. Então, é uma das coisas também que eu comecei a entender, a perceber a importância da atividade física, a importância de manter uma estrutura, uma estrutura fisiológica legal para que você possa envelhecer com saúde, para que você tenha condições de fazer suas coisas, que você se perceba útil, né? Tem muita gente que perde, tem um acidente, alguma coisa assim, começa a mancar, começa a perder um pouco de mobilidade, a pessoa perde ali o sentido de utilidade dela, né? Sim. Então, quanto mais você se manter firme, quanto mais você manter a sua musculatura ok, melhor você vai cuidar também da sua saúde mental, digamos assim. Sim, sim. Então, dentro disso, assim, imprevistos podem acontecer, né? Você pensar na possibilidade, você pode sair daqui, ou eu, enfim, e ser acidentado, né? E perder realmente o movimento, mas aí sim, é uma fatalidade da vida, sim, né? Com certeza. Mas assim, a nossa parte a gente tem que fazer, exato, que é isso, é se manter ativo. Por exemplo, aqui, se precisar, se chegasse, o elevador tivesse sem... Subiria a escada tranquilo. Exatamente, não ia chegar aqui cansado com aquela... Ou nem subir, né? Exato. E assim, são coisas que fazem muita diferença, né, cara? Então, muita diferença. E o esporte, ele é fundamental na vida das pessoas. Eu acho que todo mundo realmente precisava praticar uma atividade física, justamente por essas questões, sabe, Wagner? Não só por se manter saudável, mas por aprender a ter enfrentamentos na vida, que o esporte vai te preparar para isso. Então, seja subir uma escada quando tiver difícil, e aí você vai chegar lá embaixo assim. Eu não sei se você já praticou alguma coisa, sim, se você já competiu, você faz boxe, né? Eu vi lá que você fez. Então, cara, quando você tá ali na iminência da competição, quando você entra, você fala, pô, agora o negócio vai acontecer. Um monte de coisa passa na tua cabeça, você fala, cara, eu vou conseguir, não vou, tô preparado, não tô. Gente, mas qual a correlação disso com o seu dia a dia? Exatamente esse exemplo que você deu, sabe? Chega ali embaixo na escada, poxa, vou conseguir subir, não vou chegar lá em sala. Sabe, você consegue, o esporte te dá essa resiliência, essa preparação para a vida de verdade. Então, isso é algo realmente fundamental para que as pessoas entendam e percebam e se mantenham de verdade ativas ali. Fora toda a questão hormonal, fora toda a questão de oxigenação do cérebro, né, que tem milhões de benefícios. Sim. Social também, o esporte como transformação social é imprescindível. Então, sim. Tanto que assim, todo mundo que passa por aqui pelo consultório, porque eu falo aqui, o pessoal acha que eu tô no podcast, né? Mas é porque é aqui do lado. Todo mundo que passa aqui, em algum momento eu falo da atividade física. Em algum momento. Seja pelo aspecto social, pela percepção dela, porque tem uma influência também na autoestima. Enfim, sempre vai ter, sabe, essa parte da atividade física. Legal. Eu, nos meus tratamentos com os meus pacientes, né, cara, eu coloco 3 prioridades. 3 coisas que a gente vai cuidar, assim, de imediato, digamos, né? Primeiro, sono, qualidade de sono, né? Então, você precisa ter ali realmente uma qualidade de sono legal. Segundo, prática de atividade física, né? A gente precisa manter a prática de atividade bem regular. E terceiro, alimentação e hidratação. Então, assim, tem um monte de coisa acontecendo. O que a gente vai
cuidar primeiro. Sono, atividade física e alimentação. Aí, Jean, mas você que vai falar? Não. Os profissionais de cada área vão te orientar. Eu estou aqui para te ajudar a regular isso. Porque são a base, né? Então, assim, mas eu não quero fazer atividade física. Eu falei, tudo bem, cara. Tem muita coisa que eu também não quero fazer e eu faço porque vai me dar benefícios, é importante, né? Só que não tem que ser algo obrigatório. Quando eu passo isso para um paciente, eu vibro demais com o esporte. Nossa, eu adoro. Mas eu acho que as pessoas precisam só entender que não precisa ser necessariamente ir para uma academia, ir para uma competição. Não, cara, é só fazer uma atividade, só movimentar o teu corpo. O nosso corpo foi feito para ser movimentado. E a gente precisa disso, né? A gente precisa dessa... Fugiu a palavra quando a pessoa... sair do sedentarismo, né? Precisa dessa ativação comportamental. Então, é uma parte fundamental e as pessoas precisam dar essa assistência. Eu costumo até falar das questões bíblicas e tudo mais, né? O pessoal usa muito o exemplo lá dos antigos e, o pessoal andava 30 quilômetros para fazer uma pregação, né? Antigamente, vamos chegar mais próximo. Meu pai, por exemplo, para ele ir trabalhar, ele não tinha aplicativo, né? Ele tinha que ir de bicicleta ou andando. Saiu 1h30 de casa. Hoje em dia a gente quer fazer as coisas tudo muito rápido, otimizar tudo muito tempo. Então, assim, o dia de sair de casa com 10 minutos de antecedência. Não, antes a galera saía 1 hora antes, ia andando, ia caminhando, sabe? Então, isso foi hábitos que foi se perdendo. E aí você perde uma atividade física. Só que a galera não percebe isso. Acha que atividade física é só academia, esporte de alto impacto. Não. Pequenas coisinhas, sabe? Precisam ser feitas todos os dias. Sim. Em relação a isso. Sim, a gente tem buscado cada vez mais o comodismo, né? Cada vez ficar mais cômodo. Mais fácil. Isso é se a gente buscar dentro da neurociência, isso é uma base do nosso cérebro, né? Uma prioridade do nosso cérebro, economizar energia, né? Só que entre economizar energia e se tornar mais forte para garantir a sua sobrevivência, você vai ter que fazer uma escolha. Sim. Então, a galera está se preocupando muito em se tornar cada vez mais tecnológico, em ter coisas realmente muito fáceis, só que a gente tem que ver até onde essas facilidades estão nos tornando mais fracos também, né? Não posso só ganhar de um lado e perder muito de um outro. Eu preciso manter o equilíbrio ali. Sim. E, cara, tem muita coisa que dá pra fazer em relação à ativação corporal, né? Simples dentro de casa. Que seja uma faxina, velho. Não tem tempo, tipo, na academia. Beleza. Uma faxininha todo dia em casa. Passar um pano, varrer, fazer uma comida, fazer sua própria comida. Sim. Isso já é um ganho gigantesco, né? Para diminuir as vezes que você come num restaurante, ou ao invés de almoçar no restaurante mais perto, anda mais 2 quadras, né? Como um desafio ali, né? Para você todos os dias. Então tem muita coisinha pequena que a gente pode fazer. Sim. E isso a gente realmente precisa lutar contra, né? Essa facilidade que o mundo tem entregado pra gente hoje em dia em todos os aspectos e o que precisa de verdade pra gente fazer pra nossa vida e pra nos mantermos ativos, pra nos mantermos saudáveis em vários aspectos. Essa é realmente uma grande batalha do mundo de hoje, né? Sim. E aí, ajustando esses 3 pontos que você falou, ajustando sono, alimentação e atividade física, sim, você começa a ver que a evolução é rápida, né? É muito. Claro que também, assim, não é fácil, né? A pessoa que tá num estado ali, às vezes, que ela não quer nem sair de casa. Claro que é um trabalho bem grande, porque a gente fala assim, parece muito simples. Mas também não é assim tão simples, mas são coisas que são necessárias e que vai fazer diferença. Isso, né? depende da percepção do momento que ela tá ali, né? Sim. Então, realmente, quando a pessoa tá num estágio deprimido ali, com a adrenalina bastante estimulada para não permitir que ela tenha vontade de fazer nada, né? É difícil, é complicado, mas é o simples. É o simples que funciona, né? É o básico bem feito. E aí, quando a gente consegue tirar essa pessoa desse estado, teoricamente, de inércia ou de sofrimento muito grande, com pequenas coisas, a gente dá estímulos para que ela faça outras pequenas coisas que vão se
juntando e tornando coisas maiores, né? É o que eu falo, brinco muito com os meus pacientes nessa analogia de que a gente vai no self-service de arroz, feijão, alface, pouquinhas coisas, e você vai colocando um pouquinho no seu prato, quando você vê, você, cara, tem comida demais, não tem coisa demais. Acho que o desenvolvimento é isso, né? Pequenas coisinhas que a gente vai ajustando no dia a dia para ter um resultado legal. E assim, uma pequena coisa que a gente pode fazer é abrir mão de pequenos prazeres. Cara, o que é pequenos prazeres? Menos tempo de celular. Menos tempo na frente da tela. Sim. Ou falando mal da vida dos outros, sabe? Sei lá, tem tanta coisa que quando a gente pega os pacientes, né, e vai investigando ali os hábitos que ele tem durante os dias, tem tanta coisa improdutiva que ele gasta tanto tempo fazendo, que a gente corta um pouquinho e já dá um resultado grandão, né? E eu acho que eu defendo muito essa ideia de que a terapia ela acontece nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Então, se em tudo que você faz, você coloca a sua atenção, você coloca ali uma importância adequada, você vai fazer várias pequenas coisas que vão te dar um resultadão gigantesco, né? Sim. Então, é isso, a gente ajusta esses 3 primeiros pilares e o restante vai fluindo. E só que o sono a gente tem um grande BO, né? Porque as pessoas que falam muito de alto rendimento e algumas fases que a gente passa na vida, realmente a gente precisa nos privar de sono, dormir menos para estudar mais e tudo mais. Ok, mas isso tem que ser fases, isso tem que ter períodos curtos, teoricamente, não fazer disso um estilo de vida, porque os prejuízos realmente são gigantescos, né? A ciência está aí para comprovar, a gente tem uma série de estudos que de fato comprovam o quanto o sono impacta ali no nosso dia a dia. Não, mas impacta como, já? No estresse. Dá um exemplo idiota, né? Desculpa. Dá um exemplo simples. Dá um exemplo simples do estresse, cara. Às vezes você vê uma pessoa que está sempre muito estressada e você fala, amigão, tá dormindo quanto tempo? 4 horas. Não, durmo 6 horas. Não, durmo 7 horas, tá tudo bem. Cara, não tá tudo bem. Você tá igual um zumbi. Cara, não tá tudo bem. Dá só uma regulada no sono, deixa o hipocampo trabalhar direitinho, deixa a sua regulação hormonal acontecer de forma natural, que você já vai ter um resultado gigante. Sim. E aí a pessoa dorme uma semana super bem. Aí eu falo, como é que você tá? Melhor? Cara, muito melhor, Jean. Nossa, isso é legal demais, né? Ver que as coisas acontecem nos pequenos detalhes. Sim. Você falou uma coisa que eu acho muito interessante, que assim, vai ter uma fase da vida que vai ser necessário você fazer um sacrifício, aí você dorme menos em prol de algo. Sim. Tá? E aí você abre mão do seu sono. Então você perde saúde em prol de algo, beleza. Mas tem gente que abre mão do sono por prazer, entretenimento, celular. Sim. Então a pessoa sabe que vai acordar, sei lá, 6, 7 da manhã. Ela fica até 2 da manhã no celular. É o vício, sabe? E eu acho muito engraçado. Tem a questão do vício, né? E tem a questão de que muitas pessoas usam isso como o tédio. Eu fico mexendo no celular ali e até me dá sono. Cara, mas não vai te dar sono. Porque não necessariamente vai te dar sono. Vamos colocar algumas coisas que interferem. Primeiro, a luz. A luz do celular, né? O nosso cérebro ele precisa de uma redução de luz para ele entender que está na hora de dormir, né? E, a luz azul do celular ela é altamente estimulante. Então, enquanto você está com o celular na mão ali, ele está mandando mensagem. Então, mas o seu... gente, isso é balela. Porque eu fico com o celular na mão e de repente eu apago. Cara, mas você não está respeitando a fase de desenvolvimento do sono. Porque o sono não é só você fechar o olho e dormir. O sono é você se preparar para dormir. Fazer um ritual de sono. Então, aí tem gente que fica ali mexendo no celular até apagar. Cara, tá diminuindo a qualidade do seu sono. Segundo, as pessoas ficam mexendo ali na rede social, né? No celular. E a rede social foi feita... Ela tem os algoritmos ali para te prender, para que você continue sendo estimulado. Então, a gente até estava comentando aqui dos videozinhos shorts, né? A ideia de realmente ter cada hora, em cada momento, vídeos mais curtos, imagens mais curtas, é justamente para que o teu cérebro comece
a ficar interessado em assimilar coisas novas, então cada roladinha que você dá para baixo, cada foto que você vê abaixo, ele tá aprendendo algo novo. Então, enquanto você tá dando estímulo para ele aprender, ele não vai descansar para dormir. Só que as pessoas não entendem isso, acham que a gente tá falando de sacanagem. Então, não é que na verdade às vezes elas não entendem, é que às vezes elas não conhecem isso, elas não sabem sobre. Então eu gosto muito de explicar isso para os meus pacientes. Sim. E aí eu falo, Jean, mas se eu não ficar mexendo no celular, me dá um tédio danado. Eu falei, é isso que eu quero que aconteça. Sabe, a gente precisa se acostumar a ter tédio de novo nas coisas. Então, quando a gente para conversar com os antigos, né? Meu avô, meu tio e tudo mais, dormiam cedo, não tinha nada na roça, ligavam o radinho. Era isso. Deitava, não tinha barulho, ou às vezes se tinha, não tinha o que fazer, ficava esperando o sono vir. Você baixou sua atividade corporal, baixou sua atividade cerebral, baixou a luz, o cérebro vai entender que está na hora de dormir, está na hora de dormir. Mas e aqueles pensamentos intrusivos, Jean? E aqui minha cabeça que não para? Ok, vamos trabalhar isso de uma outra maneira. É um outro problema. Mas a primeira parte a gente precisa resolver, para depois identificar a segunda e identificar, né? E trabalhando ela devagarzinho. Enquanto você estiver mexendo no celular, nada disso vai acontecer. E você não vai perceber, né? E tem um estudo, Wagner, que demonstra, né? A qualidade do sono, a produtividade das pessoas em relação à qualidade do sono. Então, na verdade, ela mostra o grau cognitivo das pessoas. Então, pegaram várias pessoas e pediram para que algumas dormissem 4 horas, outras dormissem 6 horas, outras dormissem 8 horas. Provavelmente você já deve ter conhecimento sobre isso. Então, as pessoas que dormiam 4 horas tiveram um desempenho cognitivo absurdo, um resultado de cansaço absurdo. As pessoas que dormiram 8 horas ficaram super bem, desempenho cognitivo alto. O grande problema foram as pessoas que dormiram 6. Porque as pessoas que dormiram 6 horas, elas não dormiram nem pouco demais, nem o tempo suficiente. Porém, elas têm a percepção que estão bem, que está tudo ok. Mas quando foi medir o resultado cognitivo delas, tiveram um desempenho bem abaixo das pessoas que dormiram 8 horas e muito acima do que as que dormiram 4 horas. Então, o pessoal que dorme nessa faixa, tipo assim, não dormiu o suficiente, mas dormiu uma quantidade legal, tá vivendo assim. E achando que tá tudo ok, né? Então, acho que esse é o grande gargalo. É explicar para as pessoas o ideal, né? Que a gente precisa, o necessário. Fazer ela adaptar isso dentro da rotina dela, que é difícil, justamente porque cada um tem o seu objetivo pessoal no momento. Então, eu preciso abster um pouco de dormir. E fazer com que ela consiga encaixar de uma forma que seja saudável para ela, de uma forma que seja equilibrada para ela, que ela enxergue valor em tudo que ela está fazendo, né? Acho que isso é o grande segredo. É assim que pelo menos eu tento manejar com os meus pacientes, porque eles têm resultado, né? Sim. E um pouquinho de conscientização a cada dia faz ó. Excelente, excelente. Esqueci de pedir. Se inscreve no canal, deixa aqui o joinha. Eu percebi que muita gente acompanha, mas muita gente não segue o canal, não deixa o joinha. Então, se pudesse, ajuda muito para trazer novas pessoas aqui, bons convidados. Muito obrigado. Eu esqueço, gente, de pedir. E aí as pessoas esquecem de dar o joinha. Pô, dá o joinha, pessoal. Compartilha. Wagner é uma grande pessoa, está sempre trazendo conteúdos legais aqui, né? E eu acho que a gente precisa de boas referências hoje em dia. Então, se a gente conseguir trazer assuntos legais de pessoas mais próximas do nosso dia a dia, digamos assim, que não são os top dos top, né? Lá que estão hoje na mídia, isso tem uma veracidade muito grande, isso faz uma diferença muito grande. Então, quando vocês compartilham esses vídeos, esse podcast aqui, trazendo um conteúdo da nossa realidade, né? Uma realidade que está vindo em ascensão, pô, isso é ótimo, tanto para vocês, quanto para que o canal ganhe mais força e a gente possa falar de mais coisas, né? Sim, sim. Muitas vezes a gente quer ouvir o cara que está em outra cidade, não sei o quê, e a gente não escuta o nosso vizinho. E às vezes o nosso vizinho é tão bom quanto, ou melhor, só que a gente descredibiliza ali, né? Tem Desculpa. Um fator muito importante que eu trabalho com os meus clientes no geral, que é a questão do ambiente, né, o Wagner? Então a gente precisa
muito controlar o nosso ambiente, preparar ali realmente o ambiente para que seja tranquilo, para que seja favorável para o nosso desenvolvimento. E infelizmente eu vejo muita gente querendo trabalhar o ambiente do vizinho, esquecendo do próprio. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que é referência, um grande médico, um grande coach, um grande cientista, e a gente quer ter o mesmo padrão, o mesmo ambiente que ele tem, isso é ótimo como um objetivo, mas a gente precisa perceber onde está a nossa realidade para chegar até lá. Então, cara, vamos controlar o nosso ambiente, que percebe o que o cara está fazendo aqui em cima, começa a fazer no seu também, né? E trazer pessoas que tenham essa mesma preocupação, essa mesma realidade, para que a gente possa ir construindo as coisas aos pouquinhos. Sim. Então não adianta só eu querer um mundo ideal e não perceber o que eu tô... Quem são as pessoas que podem me dar a base aqui nesse momento, né? Uhum. E você fala assim, Jean, então... Mas não tem ninguém que pode me apoiar nesse momento. Eu não conheço ninguém aqui que consiga conversar na mesma língua que eu. Então troca. Muda de ambiente, sabe? Muda de uma distânciazinha maior. Mas, cara, antes de ir pra cima, vai pro lado. Dá uma expandida aqui no seu campo de atuação. Não tente dar um passo um pouco mais assim para você não cair e não machucar, né? E ter uma decepção maior. Então, cara, é muito importante você criar essa rede de apoio, esse relacionamento com pessoas que estão no mesmo nível que você, que falam a mesma língua e que vocês possam ir crescendo juntos. Uhum. Né? Que é o que o seu canal está fazendo aqui, trazendo pessoas que estão falando a mesma língua, né, no mesmo patamar, para crescerem juntos, para ir se desenvolvendo. Então, parabéns pela sua iniciativa. Obrigado. Isso do ambiente é importante demais. E assim, sempre dá para encontrar alguém em volta que tem uma língua ali parecida, que tem objetivos similares, né? E tem uma coisa muito importante, cara, que eu fui aprendendo com o tempo. As pessoas, a gente nunca sabe o potencial de quem está do nosso lado. Nunca. A gente nunca sabe o que está se passando com a pessoa que está do nosso lado. Uhum. Então, às vezes, não é o ambiente que precisa mudar, mas as perguntas que você faz naquele ambiente. Então, vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a estudar sobre mim, né, estudei a estudar para melhorar, eu comecei a perceber que eu precisava conhecer mais sobre mim, mais sobre a minha família e mais sobre o ambiente ao redor. Então, eu chegava na minha avó, na casa dos meus avós, sempre lá a gente sempre foi muito carinhoso, então abraça, beijo, benção, conversa, Só que ao invés de eu chegar num ambiente e deixar o ambiente me levar pelas conversas, eu chegava e perguntava. Eu começava a perguntar, avô, como que você conhece minha avó? Como que era a vida de vocês? Como que foi quando você teve o seu primeiro filho, seu segundo, seu terceiro? Não, minha avó teve 9 filhos, né? Então, assim, eu comecei a mudar as perguntas do ambiente. E aquilo me deu novas perspectivas, me fez crescer. Então tem muita gente que tá nisso, sabe? Tipo assim, eu vou sempre com a mesma galera, no mesmo bar, na mesma quadra de futebol, na mesma igreja, e falo sempre dos mesmos assuntos. Então, não é o ambiente que tá ruim. Uhum. É o que vocês estão fazendo no ambiente. Antes de trocar de ambiente, troca a pergunta. Quem sabe você não muda aquele ambiente? Né? Quem sabe você não muda a sua maneira de enxergar as coisas. E é legal que eu gostei muito da questão da hipnose, né? Da primeira vez que eu tive esse primeiro estalo, porque a primeira definição que eu entendi de hipnose é isso. É uma mudança de comportamento a partir de uma mudança de percepção. Cara, então muda a percepção que você está tendo nas coisas. Né? Vamos... se contradiz, confronta as percepções que você está tendo daquele ambiente, que aí você talvez mude o ambiente. Se você não mudar o ambiente, você vai falar, cara, esse ambiente não é para mim, tchau. Olha só que segurança que você está ganhando, que autocontrole, né? Que poder que você está ganhando nas suas mãos de fazer a tua vida ir para frente. Então são pequenas coisas de verdade que fazem uma diferença gigantesca, né? Verdade. Ô, Jean, você falou muito assim da sua abordagem, né? Dos pontos que você gosta de trabalhar, mas eu queria conhecer um pouco mais do Jean. Sim.
Tem religião? Não. Tem família? Sozinho? Não, legal. Eu sou católico, sou batizado na igreja católica, mas nos últimos anos me afastei um pouco da religião e aumentei muito a minha espiritualidade. Então, assim, eu venho de uma família católica, né? Conheci minha esposa dentro da igreja. Nós tivemos lá vários momentos de encontro. Eu participava, né? Eu cantava nas missas, participava dos grupos jovens e tudo mais, e como coordenador de eventos. Então, assim, tive uma vida religiosa muito grande, muito longa. E aí, ali dentro, eu tive bases para construir minha família. E, de verdade, foi o que me ajudou. Foi o que, de verdade, me fez construir a família, que fez construir os valores que eu sempre tive. Então, minha família é muito católica. Desde, né, muito pequeno, muito moleque, eu já participava dos eventos. Só que eu cheguei num momento da vida que eu comecei a confrontar. Comecei a perceber o ambiente e comecei a confrontar as minhas percepções em relação ao ambiente. E eu comecei a estudar fora, né? Então, hoje, assim, eu tenho uma espiritualidade muito alta, eu tenho uma intimidade com Deus muito grande, mas eu não tô mais tão ligado à religião em si, sabe? À instituição em si. Respeito todas, então eu vou em todas que você fala, poxa, cara, vai ser um evento importante pra você? Se eu for? Cara, então eu vou. Por você eu vou, sacou? E ali respeito todo o ritual, aprendi muito sobre religiosidade em vários níveis, inclusive aprendi muito sobre os não religiosos, sobre os ateus e tudo mais, e isso me trouxe um crescimento gigantesco e aumentou ainda mais a minha, digamos assim. E aí dentro ali desse ambiente eu pude constituir família. Hoje eu sou pai de um garotinho de 3 anos, né, do Sal, que tem uma história linda. A minha esposa também passou por um momento de transformação gigantesco nesses últimos 3 anos, né? A gente fez aí uma mudança de cidade e de profissão e de vida muito brusca. Então, isso aí aumentou ainda mais a nossa conexão. Então, esse é um pouquinho do Jean. Então, eu sou um cara não tão mais ligado à instituição, mas um religioso gigantesco, né? E um pai babão, um marido o mais companheiro possível dentro do que eu posso, né? Entendendo as minhas limitações, entendendo as delas. E, cara, a minha vida, a minha família foi o meu ambiente transformador, sabe? Foi ali onde eu realmente percebi e tive a grande virada de chave para a vida, digamos. Cuidar da minha família, cuidar do meu filho, trocar de posição com a minha esposa, porque eu tive que cuidar da casa para ela poder trabalhar, né, e garantir a estabilidade, né, do serviço público ali. Cara, isso mudou muito a minha visão de vida. O relacionamento que eu tive com o meu filho, desde da incubadora até nos dias de hoje, muda completamente tudo que eu sou. Me ajudou a perceber demais como são as coisas, né, como a gente cria de verdade os laços, como que a gente cria as percepções, como a gente cria as conexões. E é isso. Eu falei um pouco da minha vida atlética aqui, né, como atleta, então sempre fui um praticante de atividade física no auge, em extremo. Pretendo voltar agora com a vida um pouco mais equilibrada, então eu estou organizando a vida de novo para poder conseguir obter todos os resultados que eu quero, conseguir fazer tudo que eu quero. Então, pretendo voltar a fazer os esportes, pretendo conciliar mais trabalho, casa, estudo, família, e esse é um pouquinho do Jean. Bom, é legal de conhecer a pessoa, assim, por trás daquelas ideias. Cara, eu sou muito, muito, muito aberto, sabe? Sempre. Eu sempre tive essa característica de ouvir muitas pessoas, de conversar muito. Sempre fui um bom amigo, então assim, sempre fui
muito fiel às minhas amizades. E sofri muito por isso, porque eu era fiel aos amigos, os amigos não eram fiel a mim, né? Mas tudo que eu posso fazer pelo outro, eu faço, mas hoje eu aprendi a fazer com limite, né? Hoje eu aprendi a fazer de uma maneira mais saudável, digamos assim. Tô sempre em busca de aprender. Então, cara, se você vier, a gente estiver conversando, você começar a falar de um assunto que eu não entendo, eu não vou ser aquela pessoa que eu vou te cortar e vou falar, não quero falar sobre isso, não, fala de outra coisa. Eu falo, não, vamos conversar, deixa eu aprender mais, sabe? Eu sou sempre, assim, sempre disponível para aprender e disponível para desenvolver, ajudar e fazer o que eu puder pelo próximo. Isso é algo que eu defendo bastante, sabe? Os valores ali da família, os valores de cuidar bem das relações, né? Sim. E tenho minhas falhas, mas pretendo manter um equilíbrio, né? Um relacionamento melhor com as pessoas. Eu acho que é isso que vai mudar daqui pra frente. Acho que é isso que vai fazer a diferença daqui pra frente. A gente tá falando tanto de inteligência artificial, de coisas automáticas, e eu sinto falta dessa interação, sabe? Acho que é isso que vai fazer a diferença lá na frente. Sim, sim. Esse contato que você teve com o seu filho, né, que você falou que foi uma troca ali de papéis, é uma coisa que a galera de antigamente não vivenciava, pouco, né? Tinha muito pouco, né? Exato. Não criava aquele laço, não vivia realmente a paternidade. Exato. E assim, a gente tem uma noção de paternidade muito diferente. Pelo menos eu tenho uma visão de paternidade muito diferente. Porque antes, a visão do homem, do pai, desde a pré-história, né, é isso. É botar comida em casa, garantir o sustento da família, né, garantir a sobrevivência e tudo mais. E a mãe ficava com essa parte do relacionamento, de prover segurança, de prover carinho, atenção pro filho. Galera, super concordo, super entendo, mas eu acho que pode ter um pouquinho mais de sensibilidade dos pais em relação aos filhos, sabe? Acho que tem muitos momentos que a gente vai fazer escolhas que podem ser não tão primitivas e não tão masculinizadas para ter uma relação legal melhor com o filho, sabe? Então, cara, eu hoje tenho uma visão muito diferente do que é a paternidade. Tenho uma visão, assim, até a maneira como eu crio, como eu educo meu filho é bem diferente em relação à maneira como os meus pais me criaram, como meus avós me criaram. E dentro de casa a gente tem esse embate, digamos assim. Não é embate, não é um confronto, porque eu sempre deixei muito claro que eu ia cuidar, nós, né, íamos cuidar do nosso filho da nossa maneira, a maneira como a gente acha que é legal. Então tem muita coisa às vezes que os meus pais fazem, que eu vou e corrijo eles. Tem muita coisa que eu faço que eles não entendem. Mas, ok. E, cara, eu gosto muito, muito, muito de ter o contato com meu filho, sabe? No dia a dia, assim, de, abraçar e falar, eu te amo. E às vezes tinha coisas que falavam, mas isso é mimimi, ou é frescura, de, por exemplo, dormir abraçado, cara. Nossa, eu adoro dormir abraçado com meu filho, de verdade. Então, assim, é legal quando ele cai e dificilmente ele chora, dificilmente ele reclama de alguma coisa, mas se por acaso ele machucou e ele tá, assim, dolorido, ele vem e fala, pai, tá doendo, eu dou aquele abraço e, vai ficar tudo bem. São coisas que a paternidade de antigamente se privava bastante de ter conversas mais profundas, de ter um olhar diferente para a criança, sabe? Poxa, a questão da educação, eu bato no filho da criança? Não bato. Eu defendo assim, que a não agressão é ótima, mas tem formas e formas de se fazer, sabe? Então, assim, o pai dá uma chinelada no filho, ele tá agredindo a criança? Não, cara, ele tá tentando educar, mas é o jeito que ele aprendeu a ser educado, sabe? Mas tem uma diferença gigantesca entre dar uma chinelada e dar 30. Isso é uma agressão, né? Em gritar com, meu filho fez uma coisa, eu vou e grito com ele. Você gritou uma vez? Tudo bem, ok, você tá tentando corrigir. Mas se ficar gritando, falando toda hora, isso é uma agressão. Então, eu comecei a
aí percebendo essas relações, né, com o meu filho dentro de casa, isso foi me fazendo crescer, foi me fazendo me sentir um pai muito mais orgulhoso, porque às vezes ele faz alguma coisa assim que não deveria, e eu já venho aquele ímpeto de, cara, de dar uma bronca, aí eu olho pra ele e falo, pera, deixa eu entender o que ele tá querendo primeiro. Aí Sim. depois que eu entendi, aí eu falo, olha, não é dessa forma que faz. Beleza? Combinado? Combinado. Se ele faz de novo, aí eu subo o tom. Se ele faz de novo, pô, põe de castigo. Sim. Entendeu? Beleza. Então, assim, tem algumas práticas que vêm da minha criação? Tem. Mas como eu puder quebrar, quanto eu puder quebrar de barreira, de mudança de atitude, né? É melhor, é ótimo, porque aí a gente vai criar um relacionamento muito, muito legal, muito mais próximo, digamos assim. E eu acho que no futuro, cara, é isso que faz uma diferença. Porque o que adianta eu não estar presente agora, eu ter pouco tempo, pouca confiança com meu filho agora, né? Gerar nele pouca confiança em mim, e daqui a pouco, na fase que ele tiver adolescente, na fase que ele estiver se desenvolvendo, ele vai olhar para mim e falar, cara, quem que é você? Sabe? Por mais que você me deu comida, segurança e tudo mais, na questão de confiar, na questão de eu poder me abrir para você. Quem é você nesse momento? Porque a gente nunca teve essa oportunidade. Não criou o Não laço, criou esse né? vínculo, né? Então, aí, por exemplo, a gente sabe que os adolescentes na idade ali dos 14 aos 17 tá tendo uma poda cerebral, tá tentando desenvolver Uma a sua... fase difícil, né? Cara, mas ele tá tentando se conectar aí com o ambiente. Então, vai chegar um coleguinha, alguém que tenha mais intimidade, que tenha mais credibilidade, digamos assim, e vai dar uma ideia errada pra ele, sabe? E aí, se eu não tenho um vínculo em casa, para ele chegar e ter total confiança de me contar, como que eu vou ajudar? Como que eu vou querer exigir que ele me ouça? Não tem como, cara. Então, assim, o que eu quero criar com meu filho é isso. É esse vínculo, que ele possa, de verdade, me contar tudo que ele quiser, e quando ele precisar de um apoio, ele vai vir em mim e vai falar, pai, tá acontecendo isso e isso. E aí eu vou falar, olha, nossos valores são esses e esses. Você escolhe qual que você quer seguir. Sabe? É isso. Então, não tem que seguir exatamente as regras que eu coloco. Não, você sempre vai ter liberdade de seguir o que você quiser. Mas eu sempre vou te falar, você tem essa consequência e essa consequência. Escolhe qual que vocês querem. Eu sempre vou querer o melhor pra você, mas quem tem que cuidar da sua vida é você. Então, cara, eu consigo perceber essa relação desde de lá de baixo, sabe? Desde o momento que ele tava ali na incubadora e passou 60 dias na UTI, foi, cara, cada dia foi uma vitóriazinha. Ele nasceu prematuro, de 7 meses, né? Um pouco antes de 7. Ele tinha 1 quilo, um saco de feijão. Ele era considerado um criança pig, né? Pequena para idade gestacional. E, velho, foi sensacional curtir cada grama que ele ganhava, velho. De um dia pro outro ganha um pouquinho, né? 1 grama, cara. Era 1 grama. Então, foi muita coisa que mudou nesse período, sabe? Tem muitas histórias ali dentro da UTI. Foram 60 dias que várias crianças passaram. Algumas, infelizmente, não sobreviveram. Outras sobreviveram a custos, assim, gigantescos. Estão bem, a gente tem um relacionamento. Então, eu pude acompanhar esse período da paternidade desde lá de baixo mesmo até aqui. Então, como eu aprendi a comemorar cada grama que ele ganhava, eu aprendi a comemorar cada sorriso, cada primeiro passo, cada abraço, cara, cada coisa legal que ele fala. Então, eu acho que é isso que me dá prazer, sabe? Realmente aproveitar cada pedacinho dele. Você esteve lá desde o início. Desde. Tem um pouquinho antes, né? Sim. Como essa fase de... Assim que nasce, tal, ainda mais quando segue um caminho assim, que não é o esperado, é muito difícil, né? Cara, é muito. O coração fica na mão o tempo todo, né? A gente não sabe. Porque, querendo ou não, quando a criança nasce e o médico te entrega ela nos seus braços, você fala assim, pô, cara, daqui pra frente
é a gente que vai cuidar, sabe? Daqui pra frente a responsabilidade é minha. E aí quando ele nasce, tem que ficar 60 dias ali dentro da incubadora, para a mãe é muito difícil, porque já não é mais a mãe que está nutrindo a criança 100%, apesar Sim. que tem a questão do leite materno, mas eu falo da acolhida e tudo mais. Sim. E pro pai, cara, não tinha nada que eu podia fazer, não podia encostar no meu filho. Sim, você fica ali só acompanhando, dando apoio pra sua esposa. Exato, então assim, eu podia encostar um pouco, sabe, um carinho Sim. básico nele e ter os primeiros contatos, mas foi uma total incapacidade. Então naquele momento ali a gente só começa a observar, a gente começa só a aprender e começa só a dar valor às coisas e muda muito, né? A gente realmente tem essa visão totalmente diferente da vida. Sim, sim. Pra gente terminar, a gente não pode terminar com essa parte, né? Que teve um desfecho positivo. Claro, com certeza. Pô, ele é extremamente saudável, um menino extremamente inteligente, ativo. Cara, é um menino muito, muito, muito sensitivo. Então ele gosta, tipo, se você estiver mal, se você estiver triste, vai chegar, vai te dar um abraço, vai falar, tudo bem, e vai cantar pra você. Então, é isso, deu certo, sabe? Deu certo e tem dado certo. Esse estilo de paternidade que a gente criou, ele ensina muito mais pra gente do que a gente ensina pra ele. Então, é isso, a gente tá se propondo a aprender um pouquinho com ele a cada dia. Agora sim. Agora ficou melhor, né? Ficou. Deu um clima meio baixo mesmo, mas mandou bem. Mas faz parte da vida. É isso. E assim, eu acho até muito bacana você contar isso, de verdade, porque assim, vão ter pessoas passando por isso e que precisam de esperança. Sim, cara. Sabe? Sim. Foi um período, Wagner, que foi, como eu citei rapidamente, a gente viu muita coisa lá dentro. Muita. Então, quando a gente fala assim de, parto. Pô, vai nascer uma criança. Entrou, tá, fica ali na sala de espera, faz o parto, saiu, vai pra casa e tudo mais. Cara, mas tem muita coisa que acontece dentro do hospital com aquelas pessoas que não têm um planejamento, um parto como foi planejado, sabe? Sim. E aí dentro da UTI ali, neonatal, você tem contato com outras famílias, com outras crianças, com realidades totalmente diferentes das suas, com preocupações totalmente diferentes das suas. E você cresce muito como pessoa, você cria laços muito fortes, né? Por exemplo, nós criamos a gente tem algumas pessoas, né, que realmente se tornaram amigas e a gente faz questão de encontrar, pelo menos de tempos em tempos, para poder comemorar, sabe, essa vitória, porque realmente é uma fase gigantesca que a gente passa. E é legal que as pessoas saibam que isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. E, pô, é bom você ter alguém para conversar, é bom você ter alguém ali para, como eu falo, né, não só entender o que você passou, mas que já tenha vivenciado e que possa te ajudar a perceber o que você está sentindo, para não ficar nem muito desproporcional e nem muito também apático da situação. Aconteceu. Não, sacou? Se acontecer, se alguém quiser me procurar para conversar, pô, eu tô sempre bem disposto, sem questões terapêuticas, sabe? Só para conversar realmente, só para trocar uma experiência, é legal. E a gente vê pais de tudo quanto é jeito, né? Na hora ali da fragilidade, você vê os brutos chorando. Sim, né? sim. E isso é legal, porque a gente não criou só o grupinho das mães, né? Teve ali o relacionamento dos pais também. Bacana. Então isso é legal, essa troca de interação. Bacana. E Jean, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, te conhecer... Legal. Então, pessoal, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, meu Instagram é jeansoares.terapia, né? Eu agora vou profissionalizar meu Instagram, então depois desses 3 anos eu fiz muito conteúdo amador mesmo, do jeito que dava. Sim. E agora eu já corri atrás, já estou, né, melhorando meu espaço, ambiente. Vou colocar muito mais conteúdo terapêutico para a gente trabalhar nas redes sociais. Então, quem já quiser ir acompanhando, né, quem já quiser ir seguindo, tá aí o Instagram. Então, prometo colocar um conteúdo bem legal. A minha abordagem sempre vai ser essa, de mostrar que a terapia acontece no dia a dia, né? Então, nas pequenas coisas.
Então, podem ter certeza que vocês vão ver um conteúdo lá bem fora do padrão. E é isso, né? Sou super disponível para conversar, para trocar uma ideia, para trocar uma experiência. Podem me procurar, né? Que eu vou encaixar com certeza um tempinho para ir contar com cada um. Só antes de terminar, Wagner, queria até aproveitar aqui o seu espaço, como eu tinha dito antes, né? Eu sou um hipnoterapeuta. A hipnose, ela tem um preconceito muito grande, né, ainda dentro do Brasil, porque muita gente não conhece. E hoje eu estou fazendo parte de um instituto, que é o Instituto de Hipnoterapia Baseado em Evidência. O que é isso? A gente quer fazer estudos relacionados à hipnose, ao efeito da hipnose, de forma sistêmica, de forma realmente padronizada, para mostrar que a eficácia, sabe, dessa técnica. Então, trazer muita coisa cientificamente comprovada, digamos assim, que as pessoas falam, né? As pessoas falam, só que esse termo não é muito legal. Mas a ideia é o seguinte: se você que estiver assistindo agora já tiver tido um contato com a hipnose, eu já passei por um tratamento, tudo bem, eu sou um hipnoterapeuta, eu uso técnicas, depois se você puder disponibilizar, tá rolando agora uma pesquisa, né, onde a pessoa vai poder relatar tudo que ela teve de contato com a hipnose, para a gente saber quais são as principais causas, os principais motivos em que a hipnose é utilizada no Brasil. Então essa é uma pesquisa, na verdade, a nível mundial, e a gente está trazendo para o Brasil. A gente quer saber aqui no Brasil, eu uso hipnose para quê? Para controlar o sono, para controlar a ansiedade, tem gente que usa hipnose para diminuir verruga. Tá, é uma utilização que você já utilizou a hipnose para isso? Beleza, então dá ali o seu relato, sabe? Preenche o questionário para a gente fortalecer um pouco mais a prática, para a gente, sim, colocar um pouco mais de ciência, um pouco mais de evidência, né, no tratamento, para que seja mais divulgado e que a gente consiga melhores resultados daqui para frente, né? Então, poxa, se a hipnose é boa para esse determinado sintoma, né, para esse determinado transtorno, e não eficaz para esse outro, então vamos trabalhar só nisso daqui, vamos deixar o outro para aquele outro tratamento melhor, sabe? Que funciona melhor. Então todo mundo ganha, tanto os pacientes como nós profissionais. Então preenche depois lá você também, tá, o formulário, e quem já tiver tido contato com a hipnose, com a hipnoterapia também na vida, por favor, deixe lá o seu preenchimento, tá? Não precisa de nada, de nenhum tipo de identificação. É só ali um e-mail para que você receba depois o termo de aceite, né? Porque como é uma pesquisa séria e tudo mais, tem que ter um termo de aceite ali. Só isso, você não vai receber e-mail, propaganda, nada. Não vai capturar lead de vocês. Não é isso, não é essa a intenção. A intenção é só realmente mostrar que é uma pessoa séria e comprometida. Bacana, okay? Bacana. Ótimo. Eu coloco o link aqui também na descrição do vídeo. Show de bola. E Jean, muito obrigado pela participação. Imagina, vai. Quiser retornar aqui um dia, fica à vontade. O convite, sempre que você fizer, pode ter certeza que vai ser aceito. Obrigado pelo espaço, mais uma vez. Espero que tenha sido uma conversa legal, leve. Eu falo muito acelerado, mas espero que seja proveitoso para alguém, né? E que quando precisarem, quando quiser conversar a respeito de qualquer um dos temas que foi abordados aqui, é só procurar que a gente vai conversar. Obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço.